estudantes, eu sou a professora Luciane das práticas de matemática. Como nós temos visto nos nossos vários encontros, a matemática é uma ciência do cotidiano. Existem inúmeras coisas que nós fazemos, desde o momento que levantamos até o momento que nós vamos nos deitar, que envolve matemática. As circunstâncias são as mais variadas. Então, vamos observar algumas situações que estão presentes no nosso cotidiano. Nós percebemos matemática quando nós fazemos coleções, seja de bolinhas, bichos de pelúcia, nossos carrinhos, coleção de canetas, enfim, as mais variadas coisas que podem ser colecionadas, seja por um hobby, seja por um combinado com um amigo ou uma amiga. Também percebemos a presença da matemática quando nós olhamos para o placar dos jogos, quando os pontos de cada um dos times, quando se trata de um jogo de competição, são determinados por um número. Mas não apenas aqui no placar dos jogos, também quando nós executamos o plano das nossas jogadas. Então, nesse plano de jogadas, nós temos muita geometria. Nós temos a estimativa de distâncias, nós temos as marcas, no caso aqui, no exemplo da fotografia de um campo de futebol, que vão definindo a posição dos jogadores e todos eles conseguem conversar entre si somente observando a posição onde um está localizado. E assim segue o percurso do jogo e eles, a partir desse plano de jogadas feito antecipadamente, antes do jogo, conseguem negociar os significados quando estão lá dentro do campo. Nós também podemos perceber a presença da matemática em circunstâncias de identificação, seja nos nossos documentos pessoais, como o RG, o CPF, mas também por meio do CEP, que é o Código de Endereçamento Postal, que é um número que vai definir o meu país, o meu estado, a minha cidade, inclusive a rua onde eu moro, por exemplo. Temos também o nosso novo correio, que é o correio eletrônico, o e-mail. Então, o endereço de e-mail também identifica para quem eu estou mandando a mensagem, assim como o meu e-mail permite quem está recebendo a mensagem identificar que eu sou a pessoa que enviou. E as placas de veículo também são exemplos de identificação que, por meio dos códigos ali apresentados, é possível saber qual é o veículo, a cidade de origem, o motorista, enfim, porque daí todo um sistema integrado com esses dados permite que as informações sejam localizadas. Nós também vemos a matemática na sinalização no espaço de vias públicas. Então, nós temos desde as marcas de velocidade, indicativos da presença de pessoas naquele espaço, placas que vão sinalizar a permissão ou proibição de seguir por esta ou por aquela via, ou até mesmo os semáforos, que aqui nós conhecemos também como sinaleiros, porque cada uma das suas cores passa um significado, dá um sinal do que pode e do que não pode ser feito. Vemos também a matemática nas nossas brincadeiras, em que usamos mapa do tesouro por meio da localização, que nós poderíamos indicar por meio de um quadriculado, fazendo a indicação de linhas e colunas para uma determinada posição. Vemos a matemática também nas construções, desde uma percepção geral de uma construção com toda a sua estrutura, muitas vezes
com aspectos bastante geométricos, até o trabalho bem específico de cada um dos trabalhadores daquela obra, quando eles estão usando uma trena, um nível ou um outro instrumento de medida que possibilite executar aquele trabalho. Vemos também matemática no artesanato, na beleza que existe na composição de um cesto, na tecelagem, seja de um tapete, de um cobertor, enfim, ou de uma manta, ou até mesmo de uma roupa, um vestuário qualquer. Então, os traçados geométricos, eles vão se mostrando presentes em muitas obras de artesanato, assim como também outros conhecimentos que são particulares da matemática são compartilhados nesse meio dos artesãos, né? Tanto na confecção dos cestos como no exemplo da tecelagem, que são os que aparecem aqui. Nós podemos perceber também a presença da matemática quando realizamos medidas, utilizando os diversos instrumentos que estão disponíveis na sociedade. Aqui nós temos apenas alguns exemplos. No caso, para a medida de comprimento, nós temos a régua e a trena. Para a medida de massa, que nós dizemos medir o peso, nós temos a balança de cozinha, que tem uma espécie de tigela para que as coisas que estão sendo pesadas não caiam. Nós temos as balanças para que nós possamos medir o nosso próprio peso, que são popularmente conhecidas como balanças de banheiro, e temos os odômetros, que marcam a velocidade dos veículos, e com um relógio interno menor marcando a quantidade de combustível no tanque. E como exemplo também temos aqui o termômetro, que permite medir a nossa temperatura. Mas estes são apenas alguns exemplos de instrumentos de medidas. Nós temos, por exemplo, o calendário, que permite medir o nosso tempo a partir de determinadas marcas. Então, com uma data específica, eu consigo contar os dias, identificar em qual dia da semana uma determinada marca se encontra. Vamos supor aqui o dia 10. Então, ele está no ano de 2022, 10 de março, em uma quinta-feira. Então, é um instrumento que me permite acompanhar a passagem do tempo e também realizar essas marcas de tempo. Nós temos também o relógio, seja no formato analógico, seja no formato digital, que hoje é bem mais comum, mas eles estão nos acompanhando desde o momento que acordamos até o momento que nós vamos nos deitar, organizando a nossa rotina. Então, a partir das marcas que são feitas no tempo com a utilização do relógio, nós conseguimos definir bem essa organização das atividades que compõem o nosso dia. Nós temos também muita matemática presente no uso do dinheiro, seja nas economias que nós realizamos, ou seja nas situações de compra e venda, e não apenas nessas situações de compra e venda, porque nós também podemos ter aplicações de dinheiro, como uma poupança. Nós podemos depositar dinheiro para uma pessoa, sacar o dinheiro de uma bolsa, por exemplo. Hoje vocês devem ouvir bastante falar do Pix. Então, o Pix é uma transação financeira que envolve dinheiro, mas necessariamente nós não temos a cédula do dinheiro nas mãos, porque nós podemos simplesmente fazer pelo aplicativo de celular. Nós temos também a matemática presente no uso de receitas, quando são demarcadas a quantidade dos ingredientes, o rendimento que essa receita
permite obter quando ela é feita, e muitas outras situações podem ser descritas, podem ser analisadas a partir dos itens que foram indicados na descrição dos ingredientes. Nós vemos também bastante matemática na exploração de padrões. Se vocês lembrarem, houve uma das aulas das práticas de matemática em que foi trabalhado com a ideia de padrões. E nesta aula, neste encontro, a Mariana, que é essa menina bonita aqui, ela mostrou pra gente como que ela organiza as suas bonecas. Então, ela explicou naquele momento a forma com que ela construiu um padrão para brincar com as suas bonecas, que era, no caso, uma boneca em pé, 2 sentadas, uma boneca em pé, 2 sentadas, uma em pé e assim por diante, definindo um padrão. Nós vimos também um pouco sobre criptografia. Nós, aparentemente, não percebemos tanto a matemática, mas quando nós estudamos a criptografia, nós começamos a perceber a presença da matemática ali, por toda a lógica que é construída para eu identificar os números, ou poderiam ser as letras, que sequencialmente vão abrir um cofre. Nós vimos também que a criptografia ela é utilizada para segurança das informações, para segurança dos dados. Então, quando nós mandamos uma mensagem por celular, vocês podem observar isso nos telefones dos familiares de vocês, que nesse envio, às vezes aparece uma mensagem dizendo que que estão criptografadas de ponta a ponta. O que isso significa? Que remetente e destinatário podem se comunicar por mensagem e que qualquer curioso que queira acessar a informação, ele não conseguirá. Por quê? Porque essa criptografia cria um código secreto que fecha a informação da mensagem, que só vai ser aberta quando chegar no destinatário, na pessoa para quem a mensagem foi enviada. E nós também temos muita matemática na programação. Então, quando nós desenhamos uma linha de programação ou quando nós colocamos no computador uma sequência de informações que vão determinando um algoritmo, o que nós podemos perceber? Que existem algumas coisas da matemática que estão ali muito presentes, como o indicativo de deslocamento para frente, à direita, à esquerda, enfim, e também a quantidade de passos ou movimentos que eu vou realizar durante aquele comando que foi programado. E nós temos também matemática, por exemplo, nos códigos de barra. Então, o que eu vou propor para vocês? Porque quando nós olhamos, aparentemente nós não percebemos que existem números ali. Mas que vocês peguem uma embalagem em casa e observem que próximo à posição das barras são apresentados números que estão codificando aquele produto, certo? E da mesma forma, vocês podem ter observado, né, já que hoje nós temos os QR Code. O que são? São códigos de resposta rápida. Então, por meio do uso de um telefone celular, eu posso fazer a leitura daquele código que rapidamente vai me direcionar, por exemplo, para uma página da internet para eu acessar uma informação. Mas por que resgatarmos estes exemplos de matemática no cotidiano? Por um motivo bem especial.
Vocês já ouviram falar de etnomatemática? Não? Eu vou mostrar de maneira simples um pouco do que pode ser essa etnomatemática. Ela faz referência a uma matemática que é uma matemática vivida por um determinado grupo de pessoas. Então, se nós vamos conversar com um grupo de costureiras, elas têm alguns conhecimentos que são específicos desse trabalho que elas realizam. Se nós vamos conversar com os agricultores de uma determinada região, eles também têm alguns conhecimentos que são utilizados por eles, de certa maneira, naquele grupo. Necessariamente não são conhecimentos aprendidos na escola, embora na escola também haja muita etnomatemática. Mas como que tudo isso surgiu? Como veio, né? Da onde veio essa palavra? O professor Ubiratã D'Ambrosio, ele é professor de matemática, ele já bastante senhor, aos 88 anos, veio a falecer em 2021, mas ele deixou toda essa ciência produzida falando de etnomatemática. Então, para a gente entender um pouco o que é essa etnomatemática, eu vou trazer um exemplo que eu quero que vocês assistam por meio de um vídeo que eu gravei para explicar. E na sequência, nós voltamos para conversar um pouco. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de matemática no cotidiano, fazendo contagens para a medida de uma determinada distância. Na verdade, eu vou marcar duas. Como que meus amigos e eu, quando éramos criança, fazíamos para jogar futebol? Nós não tínhamos uma cancha, nós tínhamos apenas um gramado. Então, venham aqui comigo que eu vou mostrar como que nós fazíamos. Acompanhe. Eu vou utilizar duas pedras para marcar o espaço correspondente ao gol. Então eu vou colocar uma primeira pedra posicionada e eu vou contar 3 passos para definir o comprimento, a largura desse meu gol. Então, fazendo aqui 1, 2, 3. E então, quando eu termino a minha contagem, eu posiciono a outra pedra. Então eu já tenho aqui o meu gol marcado. O que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar a mesma unidade de medida, que são os meus passos, e vou contar 5 para posicionar a bola e chutar ao gol. Então, a partir aqui da linha imaginária que eu tenho no gol, 1, 2, 3, 4, 5. Posicionei a bola e então agora eu vou chutar na direção do gol. É isso aí. Vocês viram que engraçado? A prof quase caiu ali no gramado tentando marcar o gol para jogar futebol. Mas vejam só, ali no vídeo eu expliquei que era a maneira como eu e os meus amigos da infância marcávamos o campo para jogar futebol, porque nós só tínhamos um gramado, nós não tínhamos uma cancha com as linhas pintadas para fazer o nosso jogo. Então, organizando aqui por meio de imagem a sequência que eu acabei fazendo ali no vídeo. Então, eu coloquei uma pedra, dei 3 passos, coloquei uma outra pedra e 5 passos para posicionar a bola e chutar essa bola para o gol. Esse era o costume dos meus amigos e eu quando nós queríamos brincar de bola ou gol. Mas podem ter outros grupos de criança e podiam ter outros grupos na mesma época em que eu era criança que marcavam o gol de maneira diferente. Então a etnomatemática tem essa característica.
nós percebemos a presença da matemática ali, naquele conhecimento que está sendo compartilhado, mas existem algumas coisas que são particulares, são totalmente especiais de cada grupo. E essa era uma forma, né, usada no meu grupo de amigos de infância. Então, o que eu vou propor para vocês? Em breve, nós teremos o Dia Nacional da Matemática, que será 6 de maio. Então, vejam só, lançando uma proposta de trabalho para vocês. Para isso, é bem importante que vocês conversem com os responsáveis, que eles autorizem o envio, né, desse vídeo. Inicialmente é um vídeo, mas não havendo a possibilidade, existem outras alternativas, indicando o nome, a escola, o ano em que vocês estudam e o material enviado para oficinasindointegral@gmail.com. Então, o que existe associado a esse Dia Nacional da Matemática, que no Brasil é sempre comemorado no dia 6 de maio de todos os anos. Esse dia foi instituído em homenagem ao professor Júlio César de Mello e Souza. Mas, como nós estamos falando de etnomatemática, falei um pouquinho do professor Ubiratã D'Ambrosio, que na infância era conhecido como Menino Bira. Vem aqui, Menino Bira, vem me contar suas histórias, vem me contar suas brincadeiras. Então, em função disso, como uma homenagem aos dois professores, vocês vão entrevistar as pessoas que moram com vocês e, se estiverem autorizados pelos responsáveis, vocês poderão entrevistar outras pessoas. Quais são, por exemplo, as questões que vocês podem lançar? Para que serve matemática? Onde usamos matemática? Você conhece um jogo com matemática? Você conhece uma brincadeira com matemática? Estas são apenas algumas questões que podem aí movimentar esta entrevista que vocês vão fazer com as pessoas que vocês convidarem para participar desse momento. Quando vocês fizerem, por exemplo, a pergunta: você conhece uma brincadeira com matemática? Ou você conhece um jogo com matemática? Procurem perguntar para as pessoas o que de matemática elas veem e neste jogo, nesta brincadeira, e também que elas expliquem como elas realizavam esse jogo ou brincadeira lá na sua infância. Caso vocês façam a opção, por exemplo, de perguntar para que serve a matemática, onde usamos matemática, que vocês coloquem novas perguntas e deem continuidade à conversa com a pessoa entrevistada, que vocês possam trazer mais informações, mais elementos associados a essa matemática do cotidiano. Tudo bem? Então, aqui um pequeno detalhe. Então, de olho no detalhe. Quando nós realizamos a gravação de um vídeo por meio do celular, é importante observar o seguinte: se eu utilizar o celular assim, nessa posição, tá? Que a gente chama de posição vertical, o que vai acontecer? No momento em que eu colocar este vídeo, seja na televisão, seja no computador, nas laterais fica essa marca escura.
Então, o quadro de apresentação do vídeo, ele fica bom, mas ele não fica assim tão legal. Então, é melhor a gente pensar em uma maneira de aproveitar melhor o espaço da tela posteriormente para a projeção desse vídeo. Então, o celular nessa posição não é legal. O que é interessante é usar o vídeo na posição que nós chamamos de horizontal, então o maior comprimento na horizontal. Por quê? Porque quando nós fizermos a projeção para assistir esse vídeo na TV, no computador, a tela vai preencher totalmente e não ficarão aquelas marcas escuras na lateral, tudo bem? Então esse é um detalhe bem importante para ser observado no momento em que vocês forem gravar os vídeos. E não esqueçam de sempre estarem acompanhados de um adulto, né, da pessoa responsável por vocês para realizar estas gravações. Agora, com vocês, eu quero que vocês peguem algumas folhas de papel, pode ser uma única folha, não precisa mais que isso, lápis, borracha e apontador. Nós vamos fazer o nosso plano de entrevistas. Então, para vocês organizarem estes materiais, um tempo. Os materiais organizados, o que eu quero que vocês façam? Para organizar esse plano de entrevista, é muito importante ter bem definido quais serão as perguntas que serão feitas para os entrevistados. Então eu quero que rapidamente, se precisarem, peçam ajuda de um adulto. Eu quero que vocês anotem as perguntas que vocês irão fazer. Para que serve a matemática? Onde usamos a matemática? Você conhece um jogo que usa matemática? Você conhece uma brincadeira que usa matemática? E se houver outra pergunta que vocês queiram acrescentar, vocês também podem trazer para esse plano de entrevista e depois perguntar para as pessoas que estão sendo entrevistadas. Com as perguntas organizadas, né, com esse plano de entrevistas já pensado por vocês, o que então eu vou orientar? Que vocês conversem com os responsáveis de vocês, que vocês localizem pessoas que possam participar desta entrevista e que não esqueçam, após este trabalho, né, da gravação, de enviar o material para oficinasdointegral@gmail.com, indicando o nome da escola, o ano em que vocês estudam e também encaminhar a autorização do responsável de vocês por este trabalho. Mas se não for possível gravar um vídeo, vocês podem usar a própria folha do plano de entrevistas e anotar as respostas que o seu entrevistado realizar naquele momento. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou aguardar o material de vocês para que nós possamos compartilhar na nossa próxima aula. E até a próxima!